Olá, esse é o programa Pátria Tricolor, uma televisão feita por gremistas e para gremistas. Esse é o 5º programa desse nosso 2º ano de atuação e a gente está aqui hoje com o ex-diretor de futebol do Grêmio, André Krieger, né? E com o Leandro Vidal Nogueira, que é um dos nossos torcedores ilustres aí, por ser nosso conselheiro também. Eu já de antemão agradeço muito a presença dos dois. Gostaria que você já, né, começando aqui pelo André, que está mais próximo de mim, fizesse a saudação primeira aí, né, para o torcedor. Bom, antes de mais nada, um bom dia, satisfação estar aqui na presença dos senhores, na presença do nosso internauta, que essa hora nos vê e ouve. É uma satisfação muito grande e a satisfação aumenta ainda mais quando o assunto é Grêmio, né, porque o Grêmio é sempre bom falar, ainda mais depois de uma vitória que encaminha, penso eu, a classificação para as semifinais da Copa do Brasil. E o que te parece, Leandro? Tua saudação também, né? Bom dia. Maradona, eu quero agradecer primeiramente ao convite de vocês da Pátria Tricolor, que já é tido por nós, gremistas, uma grande referência em interatividade e comunicação com o associado e com o torcedor. Nós, gremistas, que muitas vezes nos ressentimos e nos queixamos da mídia, digamos, mais comercial, que não nos parece tão imparcial, pois aqui nós somos parciais, somos pró-Grêmio. E o programa de vocês é importante por isso, essa interatividade, essa comunicação com o associado tem sido muito importante, né? Agradecer ao Marcos Almeida que fez o convite e dizer que é uma honra também compartilhar o programa com o Krieger, que é um conselheiro dirigente já de grande contribuição ao clube e que sempre é uma referência também para nós conselheiros que entramos agora no último mandato. Sem dúvida. Lembrando que a gente faz uma televisão pros gremistas, então geralmente flauta aparece um pouquinho no programa, assim, mas bem de leve, porque o que a gente quer falar realmente é sobre o Grêmio, né? Eu quero lembrar aqui que a gente tem apoiadores, que é o site dos Sócios Livres, www.socioslivres.net. A gente também tem o apoio principal aqui da Acesso Digital, né? Que é a maior e melhor produtora de material didático do sul do país, e do Tuts Restaurante. O Tuts Restaurante fica ali no Shopping Independência, em frente à Santa Casa, e toda semana a gente faz uma promoção liberando 2 almoços, né, para quem for sorteado e um acompanhante. A semana passada foi o Luciano Caldeira que ganhou esse almoço, e assim encerrando essa parte que tem que fazer, né, de comunicados, vamos passar aqui para a nossa pauta. Eu vou começar pelo Leandro, que é uma pauta que já vem há muito tempo na discussão dos gremistas, né? E o Leandro, colocando para vocês, foi o relator do caso Guerreiro lá no Conselho do Grêmio. Então a gente vai fazer, antes de entrar no futebol, né, a gente vai falar um pouquinho sobre as questões políticas do Grêmio. Né? Então eu passo para ti, Leandro, para te iniciar, né? Certo. Bom, eu não sabia que tu ia tocar no assunto, é um assunto que realmente é um assunto delicado. É um assunto que mexeu bastante com a imagem do clube e que durante anos, foi um problema internamente. O que eu posso dizer, Maradona, é que assim, realmente é bastante delicado. Isso envolveu uma situação tanto ruim para a imagem do clube. Isso foi objeto de apreciação judicial. Inclusive, o ex-presidente lá no processo judicial foi condenado em primeira instância, no segundo grau a pena foi reduzida e foi decretada a extinção da punibilidade. Na verdade é o seguinte, Educa, no clube eu já não era conselheiro, o Dr. Krieger certamente estava lá no clube. No primeiro momento houve o processo administrativo interno do clube, resolveu sobrestar ou paralisar aquela análise naquele momento, lá em 2007, 2006, por conta da ação judicial. E se decidiu que, após a decisão judicial, se haveria a retomada ou não do processo. Isso gerou um desgaste, porque a decisão judicial teve aquele fim, digamos que extinguindo a punibilidade. E aí vem a questão da leitura. O processo retornou lá para a Comissão de Assuntos Legais, que eu faço parte, e lá na Comissão de Assuntos Legais a gente entendeu
que deveria, digamos, opinar pelo prosseguimento, pela reabertura do caso. Isso eu falo no sentido que entendíamos nós que era possível, a despeito da decisão judicial, se reabrir o processo sobre uma outra ótica. Levamos isso a plenário e isso o Dr. Raul Regis, presidente do Conselho, foi muito importante no sentido que ele sempre nos garantiu a possibilidade de manifestação e de externar isso. Levamos a plenário e, infelizmente, sobre o meu entendimento, não foi, o meu parecer não foi à frente, se entendeu que deveria ser arquivado. E o que eu extraio disso, Maradona, é que assim, a gente fica triste sobre uma ótica assim, se a gente critica tanto questões, problemas no país, né, que envolvem esse aspecto de honestidade e lisura, transparência, a gente queria que lá no Grêmio também tivesse isso e que também fosse examinado, não que houvesse uma condenação ou não, mas que houvesse sim um processamento, para que o réu, diante do contraditório, lá o acusado, pudesse fazer a defesa e a gente pudesse resolver essa questão interna. Passado isso, Maradona, eu vou ser bem honesto, eu acho que assim, o desgaste é muito grande para a instituição. Eu acho que nós temos que mirar para a frente agora. Esquecer esse episódio, saber que a gente tem que ter os valores, né, da probidade, da honestidade, isso é fundamental. A gente não está livre no futuro de ter que enfrentar uma situação desse gênero, mas nós temos que olhar para frente. Vocês que trabalham, vocês que têm se engajado tanto no clube Sócios Livres, o Grêmio do Prato e outros que faziam parte da Terceira Via, tem tanto a contribuir para o clube, e eu acho que agora assim, é esquecer essa situação e olhar para frente, pensar no futuro do clube. Eu concordo também com o Leandro, mas eu acho que é importante, né, de se colocar que a comissão, o relatório deles foi não pela extinção do processo, né, até porque é muita confusão, fica muito, né, isso aí fica muito contraditório às vezes, então para dar oportunidade. André, eu queria que tu falasse um pouquinho, né? E a análise que se faria, né, era quanto ao aspecto ético. Né? O processo foi todo ele instruído, né, pelo Poder Judiciário, obviamente, mas passou por uma fase policial, onde houve, ao que eu me lembro, né, uma perícia grafo-documentoscópica. Enfim, foram levantados nesse processo uma série de circunstâncias que acabaram sendo desconsiderados pelo Conselho Deliberativo na sua composição, digamos, plena, né? Então, contra isso eu me insurgi também, né? Exemplo do Leandro. Por quê? Porque não estaria ali condenando ou absolvendo, apenas dando sequência, exatamente, né, a um processo que, a partir daquele momento, daria ênfase ao aspecto ético. Tão somente isso. Porque a proposição, Leandro, inclusive, na época, lá por 2007, foi do Dr. Fábio Koff, visando salvaguardar a instituição, de termos inclusive decisões contraditórias, digamos, o Conselho absolvendo, o Judiciário condenando, ou vice-versa. Né? Então, por sugestão do Dr. Fábio Koff, houve um sobrestamento do processo perante o Conselho Deliberativo, de forma que se concluísse, né, o processo no Poder Judiciário. Houve, do Poder Judiciário, um juízo de reprovação. Apenas não houve cumprimento de pena, como bem frisou o Leandro, pela extinção da punibilidade. Mas os fatos, todos que eram imputados, foram cabalmente comprovados, inclusive com a perícia grafo-documentoscópica. Então, lembrando que a gente faz questão da participação dos internautas, até por pedidos no nosso site, que a gente entrou nesse assunto, né, do Guerreiro. Então, a gente pede que participem ou por e-mail, ou pelo Twitter, ou entrando no site, né? Eu gostaria de, agora um momento mais descontraído aqui para nós. Ontem ganhamos, né, uma partida fora, estamos com 100%, ganhamos de 2-1 do Bahia, estamos com 100%, o único clube que está com 100% de aproveitamento na Copa do Brasil, se bem que eu gosto de um bom empatezinho com gols fora, porque temos que jogar com o regulamento embaixo do braço agora. A vitória foi ótima ontem. Queria que vocês comentassem isso, desde o início do ano, como é que o Grêmio vem se portando, né? Se parece que o time está engrenando agora ou não. Bom, eu me confesso, né, de certa forma, pessimista com relação ao Grêmio na atual temporada. Embora tenhamos tido ontem um bom resultado, claro, uma vitória sempre é interessante, é importante,
Agora, há de se saber porque ganha e porque perde. E o Grêmio, ao meu ver, a meu juízo, não tem demonstrado um futebol capaz de o fazer protagonista, em absoluto. O Grêmio, a cada jogo, ao meu ver, não vem produzindo da forma esperada. O Grêmio hoje tem uma folha de pagamento que, olha, que talvez faça inveja à folha da ISL, né, por falar em Guerreiro, só que nós não temos, aquela folha de pagamentos da ISL deu ao Grêmio o título de campeão da Copa do Brasil. Né? E tenho cá minhas dúvidas se com essa equipe do Grêmio, com a atual constituição, o Grêmio tenha efetivamente condições de pegar, ou em pegando o Palmeiras, se sobrepor ao Palmeiras, porque até agora, convenhamos, o Grêmio não teve um adversário razoável ao menos. O Bahia é uma equipe que certamente vai lutar para não cair. Os demais, os que antecederam, bom, dispensa qualquer comentário, são equipes precárias, clubes precários, e o Grêmio não vem, ao meu ver, demonstrando, fazendo um bom futebol. O Grêmio tem problemas sérios na defesa, tem no meio do campo e tem no ataque. Então, eu sou talvez pessimista ou realista, mas eu acho que para nós tenhamos chance no Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Grêmio vai ter que contratar e muito, aumentar e muito já a excessiva folha de pagamento. Antes do Leandro, a semana passada a gente fez uma interativa colocando isso, né? Qual setor você acha que deve ser mais, que deve ter algum tipo de jogador contratado, né? E o pessoal colocou, né? Defesa, meio campo e ataque. A minha ideia é a seguinte, antes de tu dar a tua opinião, Leandro, a gente fez uma pesquisa, uma enquete ontem nas ruas. Gostaria de ouvir o torcedor, até porque ele falou sobre o jogo antes do jogo, para a gente ver como é que tá o sentimento, né? Então, se der para chamar a enquete aí. Então, né, voltando aqui, né, Leandro, eu acho que o Krieger fez uma bela análise dizendo que o time do Bahia é um time fraco, né? Ele tinha uma estatística boa, mas não tinha jogado com nenhum time de primeira divisão. Inclusive do Vitória, que é um time de segunda divisão, eles tinham só empatado, não conseguiram ganhar nenhuma vez e tinham tomado 3 ou 4-1 do Remo, se eu não me engano. O que te pareceu aí o nosso time, né? Eu concordo, Maradona, eu concordo plenamente com o que o Krieger fez, a análise que ele fez. Torcedor que tem ido ao Olímpico, tem assistido, visto, digamos que o Grêmio, a equipe ainda precisa se reforçar. O Bahia realmente, os outros adversários são equipes fracas, não são equipes de ponta do futebol brasileiro.
E a torcida do Grêmio quer títulos, a torcida do Grêmio é um clube de primeiro nível que tem que estar sempre chegando nas decisões. E com a equipe atual eu não vejo também um cenário assim favorável, positivo. E me preocupa também, como colocou o Krieger, a questão dos valores, né? O problema é que a gente vê lá, um gremista chega e vê que a cada ano a gente tem mudado as figuras, a fotografia do time. E isso custa caro. E mudar no meio do semestre custa caro também. Mais ainda. A nossa folha já está realmente muito alta. Eu quero ser campeão, mas eu não posso submeter o clube no desatino econômico e financeiro. Eu preciso planejar, eu preciso fortalecer, por exemplo, a categoria de base, eu preciso fortalecer a captação. E isso é o que me preocupa, porque eu não posso apostar tudo num campeonato só, arriscar tudo. Eu quero um Grêmio forte, um Grêmio preparado, estruturado para vários anos. Assim, os times vencedores são assim, eles mudam esporadicamente algumas figuras, mas não assim mudar o semestre. É um exemplo, essa situação, por exemplo, do Bertolli, que veio para cá para poucos meses. Eu não sou... Nunca atuei na parte de dirigente do futebol, mas me estranha muito como torcedor achar que em poucos meses tu vai conseguir testar alguém que vem da Rússia. Ainda ali. mais um estrangeiro. Um estrangeiro, não tem adaptação. Claro. Eu acho muito estranho isso. Eu torço para que dê certo. E torço para que os novos reforços estão sendo, digamos, anunciados, que o Grêmio vai ter, que venham para cá, que fiquem muito tempo, que nos dê muita alegria. Mas eu espero que o clube se prepare para isso. A impressão que eu tenho é que essa equipe está sendo montada meio que no desespero. Porque o presidente tem a necessidade de ganhar a eleição para fazer sucessores, sou pena de não fazendo, né? Obviamente, termos para o ano que vem, próximo biênio, a oposição tomando conta do Grêmio. Né? Então, o Grêmio está fazendo times, digamos, emergencialmente. O Grêmio se dá ao luxo hoje de pagar 400 mil com lateral reserva. Olha, o Grêmio está trazendo o Zé Roberto, que ninguém sabe como está. Aí disse, não, ouvimos os preparadores físicos. Ouvimos da onde? Os daqui. Mas como esse cara está lá? Nem ver o cara jogar. Né? Não tem como ver. Né? Aí vem o Zé Roberto dizendo que vai se aposentar no Grêmio. O Gilberto Silva acho que já podia ter se aposentado. Né? Então, onde é que tem um planejamento? E o ano que vem como é que vai ser? Quantos vem mais? Como é que vai estar a folha do Grêmio? O Grêmio está sendo inviabilizado pelo presidente. Esse gancho aí a gente pega... de alguns programas atrás a gente comentou isso. A falta de gestão, aí na primeira derrota que tu tem que dar uma resposta. E aí tu comete um desatino desse, porque pelos valores que a gente ouve que esses jogadores têm vindo... E são jogadores que tu não repassa, porque nenhum clube assume jogador absorvendo salário. Então o que acontece na grande maioria das vezes? O jogador vai e o clube e o Grêmio acabam pagando a metade dos salários. Então, Carlos Alberto foi assim, né? Foi assim, vários. Outros jogos, vários. Ou tu acha que alguém de sã consciência vai pagar 400 mil por um lateral direito reserva? Convenhamos, né? Aqui pegando os internautas, né? O João Alfredo aqui pergunta se o Zé Roberto, né, perderia o gol que o Marco Antônio perdeu ontem, né? Achando que é uma boa contratação no caso, né? O Leomar Alpt colocando que torce muito pelo Grêmio, que acha que o Grêmio vai ser campeão. E se vocês acham que... O Bruno Lenusa perguntando se vocês acham que a gente tem chance de chegar na final dessa Copa do Brasil, tendo em vista que a gente tem um bom caminho aí e posteriormente é o Palmeiras que a gente pega, né? Se a gente passar pelo Bahia, pra gente ir fazendo uma avaliação de futuro um pouco mais próximo, né? E ainda, bom, daí vamos falando disso, depois a gente entra no Campeonato Brasileiro. Daí. Olha, Maradona, eu acho, apesar de, digamos, que vejo que o time realmente tem que melhor qualificar nos 3 setores, ou pelo menos a meia cancha é fundamental, eu acho que esse Campeonato Copa do Brasil, ele é um campeonato de mata-mata. Ou seja, nós temos, na verdade, 2 enfrentamentos, passando o Bahia, que eu não tenho dúvida que a gente vai passar. Nós temos 4 jogos. Nesses 4 jogos, a gente tem que sair melhor que o Palmeiras, muito provavelmente, e muito provavelmente melhor que o São Paulo. Aí é possível, nós já mostramos isso, nós já conseguimos derrubar equipes até melhores, o Grêmio aqui no Olímpico, com a força da torcida, com a empatia, com tudo que ocorre no Olímpico, a gente sabe da nossa força. A gente também sabe que a gente precisa qualificar para atingir, né, uma conquista de um título. Um campeonato brasileiro, por exemplo, se não tiver qualidade e elenco, tu não vai chegar. Num mata-mata, com a força do Grêmio, é possível sim, mas vamos torcer, né?
Digamos, eu tenho também como fato consumado a classificação para as semifinais. O Palmeiras, se for olhar também, a equipe do Palmeiras é uma equipe absolutamente comum. Não tem lá, tem no meio-campo. O Marcos Assunção. Marcos Assunção, um grande batedor de falta, do Valdívia, né? Com lances. Enfim. Kicker. Né? É um kicker, praticamente. Então também é uma equipe tão somente média, mas o Grêmio, penso eu, que contra o Palmeiras vai começar a ser testado. Para ir sim para o teste final, que ao meu ver é o São Paulo, que já tem um outro padrão, é outro patamar, tem outra qualidade. Mas com relação ao Campeonato Brasileiro, seguindo a linha e por coerência do meu pessimismo, eu acho que vamos ficar ali no 10º, 12º, se não vierem novas contratações de forma a mudar a fotografia da equipe. Mas a gente vê, por exemplo, né, o Corinthians se mexendo, que já tem um belo de um grupo, né? Tá pegando, por exemplo, um menino novo, Guilherme, um lateral direito da Ponte Preta. É um cara que provavelmente foi barato para o Corinthians e tem uma possibilidade de dar certo. Ou a gente vê também o Neto, aquele zagueiro do Guarani, que parece que está indo para o Santos. E é um mercado da gente se abastecer. E parece que o Grêmio... O Grêmio trouxe, a bem da verdade, trouxe o tal Rondinelli. O Rondinelli. E trouxe o outro Tony, lateral direito. Que chegou dizendo que vai chegar que vai à seleção brasileira. Tomara. Tá certo, é ambicioso, eu acho que tem que ser assim. Se jogar bem no Grêmio, eu me dou satisfeito, não preciso tanto. Exatamente. Mas assim, a gente fica contente, eu fico contente quando traz, por exemplo, o Rondinelli ou outros jogadores jovens. Só que o que me preocupa nesse cenário, Maradona, é que o Grêmio tem trazido muitos jovens e tem queimado os jovens. Porque ele traz direto, às vezes, para ser o titular no profissional. Quando o clube deveria ter uma preparação, como outros clubes do país fazem, de trazer os jovens, de prepará-los para assumir a posição, de não chegar e cobrar deles uma resposta imediata. E às vezes eles não têm estrutura para isso. Por exemplo, o Leandro, que eu vejo ontem, que entrou no final até, meu xará, final do jogo, eu acho que é um guri que tem potencial, mas é um guri que está sendo fritado às vezes pela torcida, né? Porque tem uma pressão sobre ele e talvez não tenha um suporte ali para ajudar o guri a amadurecer. Isso que me preocupa. Eu tenho um exemplo, até porque participei ativamente da vinda do Mário, né, do Mário Fernandes. Então fomos nós que trouxemos, eu particularmente, com a época o Machado, que era o procurador, nós trouxemos o rapaz, não trouxemos para o profissional. Sim, nós trouxemos para a categoria de base. Né, o menino começou a jogar nos juniores, começou a demonstrar qualidade. Né, o Grêmio não gastou um tostão com a vinda desse jogador. Aí ele teve um pequeno problema e aí ele saiu, passou um tempo fora, né, e achei, né, que seria interessante trazê-lo de volta. Né, trouxemos de volta, botamos na base. E ficaram sabendo que ele tinha voltado, porque o apelido já era Mário Doril, né? E aí ficaram sabendo que ele havia voltado porque com a convocação para a seleção brasileira. Porque nada foi alardeado. Né? Agora, tinha qualidade, pouco a pouco ele foi sendo lançado na equipe de profissionais e está aí rendendo. Esse que é o ideal, né? Isso rendendo é ao Grêmio milhões de euros. E o que é melhor, sem que o Grêmio tenha gasto um centavo. Né? Porque na época ele veio do São Caetano, um investidor, bem na verdade, né, pagou lá uma determinada importância para o São Caetano, os outros 50% ficaram com o São Caetano, mas o Grêmio com direito de compra, né, se o jogador, evidentemente, que vingasse. Né? Então, o que aconteceu? Esse valor, né, que ficou contratualmente estabelecido, o Grêmio somente pagou quando o jogador foi vendido agora, né, e o Grêmio recebeu, pelo que se noticia aí, 6 milhões de euros. Né? Convenhamos, um bom dinheiro. Né? Eu vou falar do resultado da última interativa, que era qual jogador você acha que vem se destacando nos últimos jogos? Daí era Léo Gago, Bertolli e Marcelo Moreno, né, as opções. O Léo Gago ficou com 44%, o Bertolli com 39% e o Marcelo Moreno com 16,7%. Eu já vou chamar a nova interativa para a semana que vem, que é no Brasileirão de 2012. O Grêmio luta para não cair, luta por vaga na Libertadores ou luta pelo título. Passo essa para a gente discutir essa questão da interativa. O que vocês acham? Eu acho que o Grêmio deve ficar na fase, com o atual quadro. Né? Eu acho que o Grêmio deve ficar na fase intermediária.
né? No 8º, 10º, vai conquistar heroicamente uma vaga para a Sul-Americana, né? E ficamos por aqui, com o atual quadro. Não, acho que não é o suficiente para lutar para não cair, não luta por vaga na Libertadores, muito menos pelo título. Eu acho que a torcida tem uma certa esperança naqueles trabalhos antigos que o Luxemburgo fazia, né, em campeonatos. Sim, porque do Atlético Mineiro foi triste, do Flamengo, né, no Santos também não foi muito bem. Mas eu acho que a torcida ainda tem. Mas eu até queria que tu falasse sobre isso, Leandro, mas só para não perder o gancho. Eu acho que a questão do Marco Antônio é um pouco disso também. Trouxeram o rapaz e parece que pesou a camisa nele, porque ele jogava, ele estava muito bem na Portuguesa e vindo para cá não teve essa preparação aí que o Krieger estava falando até. Né? É que na verdade assim, o Marco Antônio já não pode ser enquadrado assim na categoria de jovem, digamos, começando. Mas tá não, ele vem, mas ele vem num clube ele já tinha visibilidade, não, ele já não é tão jovem. Ele realmente, a questão toda realmente, às vezes a camisa pesa, né? O Krieger tem muito mais experiência, anos trabalhando no futebol, sabe que às vezes tem jogador que vai sentir e outro não, tá? Eu acho que o Marco Antônio, eu acho que é um jogador razoável, sim, mas eu não vejo ele como um titular do clube para a gente alcançar a Libertadores ou alcançar um título. Tá? Com todo respeito, eu acho que não. E sobre um parênteses ali, eu vou te abrir um parênteses ali na pesquisa anterior de vocês. Quando eu olhei isso no site na outra semana, para ser honesto, assim, ó, eu acho que a grande estrela ou aquele jogador que realmente mostra assim, este tem uma qualidade boa, diferenciada no atual elenco, é o Fernando, não está ali. Porque o Fernando, ele que se firmou desde o ano passado, ele que tem mostrado o diferencial. Custo zero. Exatamente. Este é um jogador importante. E até, realmente, assim, eu até fiquei assim, também chateado pelo Fernando, que o Mano Menezes não convocou ele. Eu achei assim, um crime lesa. Mas pelo Grêmio é uma boa. Pro Grêmio é bom, mas é um crime assim para a seleção. Parece que ele tinha que estar lá, né? Ele podia estar lá, deveria estar lá. Ontem mesmo, a saída de bola era toda com ele ali, né? Ou talvez tenha o seguinte, talvez o Mano, até por conhecer o jogador, tenha dado chance para outro, até para que venha conhecer outro também. Tomara, né? Talvez, né? Estou aqui conjecturando, né? Talvez tenha sido esse o objetivo, não sei. Eu queria também pegar a tua experiência, né, André, sobre a época que tu estava de diretor de futebol. O quanto esse cargo é exaustivo, quanto ele pesa, né? Eu passei 2 vezes, por 2 oportunidades pelo departamento de futebol. Né? A primeira em 99, com o Guerreiro, tendo saído antes do evento ISL. Né? Eu esgotei meu primeiro ano no departamento de futebol, saí em dezembro após o Grêmio ter conquistado o título gaúcho, né? Contra a Cele Inter, né? Na época com Dunga, Gonçalves e outros tantos. E também conquistamos a Copa Sul, né? A Copa Sul, que era gol do Ronaldo Alves. Gol do Ronaldo Alves no Paraná, exatamente. Né? Depois de termos perdido um jogo lá, ganhamos um aqui, perdemos um e fomos para o terceiro e ganhamos de 1-0, né? Conquistando o Grêmio o título. Então, naquele momento, o futebol, né, e a mídia não estava tão evoluída. Hoje são múltiplos os canais de comunicação e o dirigente se torna muito mais vulnerável do que era antes. Né? Vulnerável no sentido da crítica bem intencionada e da crítica mal intencionada, né? Porque acontece e muito. Então eles criam, eu sou quase que ignorante, digamos, em computador, essas coisas todas, mas criam contas de forma a sacar contra aquela pessoa todo tipo de crítica, todo tipo de insinuação, de acusação, e não se responsabiliza essa pessoa. É verdade. Né? Naquela época não, a crítica era de uma entrevista, né, aquelas interativas. Uma vaia, no máximo uma vaia e coisa e tal. E hoje mudou muito, eu me lembro que eu assumi, aí voltei em 2008 e peguei já... A gente já pegou um pouco também dessa internet. Sim, aí 2008, e aí eu senti, né, a diferença, né, porque... Primeiro, eu entrei num momento ruim do Grêmio. O Grêmio havia sido desclassificado do Campeonato Gaúcho, perdendo para o Juventude da Copa do Brasil, perdendo para uma equipe de 2ª divisão, que era o Atlético Goianiense. E eu assumi ali, né? Embora recomendado por inúmeros amigos que não fizesse, porque o caminho do Grêmio naquele ano seria o caminho da 2ª divisão, indubitavelmente.
né? Então, inclusive, né, quando assumimos, muitos pensavam que nós iríamos trocar o comando técnico, né, que sempre gozou de uma antipatia extraordinária, principalmente do torcedor gremista, e eu o mantive, né, preservando também não só a sequência do trabalho, mas também buscando desonerar o clube, né, porque uma nova contratação significaria uma indenização, né, enfim. E seguimos ali o nosso caminho. Tivemos um tempo razoável, fomos jogar em Ivoti, em função disso muito criticados lá em Ivoti também, por termos feito um amistoso em Ivoti, e até que saímos para o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Acho que teve um amistoso com o Avaí também, né? Com o Avaí, 2x2, com o Avaí, Isso. Não, acho que foi 0x0. Acho que foi 0x0. Foi 0x0, sofrido. E aí partimos para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo no Morumbi. São Paulo. Tanto desacreditado. Completamente desacreditado. E aí a diferença também. Aí eu lembro, caminhava na rua, para cá, para lá. Primeiro, me acusavam de dividir o salário do Celso Roth, porque não tinha explicação para manter o Celso Roth. O Celso Roth só podia me dar metade do salário. E várias acusações de todas as formas, né? E cobrado na rua, e essa é um complicador que tem o dirigente, que se torna, né, uma pessoa pública e, por via de consequência, é cobrado, né, sistematicamente, né? Não tem hora, não tem dia, não tem coisa alguma. Aí partimos, fomos para São Paulo e, ao contrário do que muitos esperavam, conseguimos lá uma vitória, o gol do Pereirão. Que ainda, eu acho que ainda hoje está no Curitiba, né? Está no Curitiba. Ele com o Tcheco. 2 semanas atrás. E ali começamos a trilhar uma caminhada que era de muita humildade, né? Sabedores que éramos das nossas limitações. O Celso montou um esquema fechadinho, né? E o Grêmio passou a ganhar, né? Principalmente fora, né? Ganhamos do Palmeiras fora, ganhamos do Curitiba fora, ganhamos 7-1, enfim, né? Mas era uma equipe, não era um grupo de jogadores. Porque se nós tivéssemos ali 2 jogadores mais de frente, como nós tínhamos pedido, mas o Grêmio também não tinha dinheiro para variar, né? Nós certamente, né, teríamos que alcançar o título, né? Perdemos o título, ao meu ver, foi em Salvador, né, contra o Vitória. Exatamente. Saímos ganhando de 1-0, o Rafael Carioca perdeu um gol dentro da pequena área, né, e ali nós poderíamos consolidar o marcador, e ali o Grêmio, né, certamente conquistaria o título. Mas deixamos escapar ali, e depois São Paulo teve o episódio da Madonna, tiraram o jogo de Goiânia, levaram para Brasília. Na véspera do jogo, o árbitro foi como é que era o nome dele? Aquele do Rio, né? Bom, foi afastado, afastaram o árbitro, mas não afastaram o bandeirinha, os bandeirinhas que estavam no mesmo pacote da Madonna, que é a consequência. O São Paulo faz um gol em impedimento desse que estava. Foi o Borges e impedimento, né? Mantiveram o bandeira, tiraram o juiz, ganhou o São Paulo. Esse ano a gente tem a Madonna aí no fim do ano, né? Pra gente dar os ingressos aí, né? Quem sabe? Mas pegando por esse lado das redes sociais, não te parece ter muito leão de rede social e que não contribui daí na hora que precisa atuar realmente? Não. Não, nesse parênteses acho que é pertinente aí, o Krieger mostrou bem como é que foram 2 realidades que ele viveu. E, na verdade, fazendo uma análise dessa situação toda, esses tempos, a gente vê o futebol hoje com 2 questões também, que a profissionalização, ela é irreversível, né? A democracia também, e nessa democracia atual, as mídias sociais fazem parte, são um elemento intrínseco, a gente não tem como afastar. Elas têm um aspecto muito positivo, que é a interatividade, que é multiplicar as ideias, que é organizar essa tipo de situação, mas também tem um lado ruim da mídia, que é às vezes o anonimato, ou às vezes esse tipo de situações ruins, de ataques anônimos, e é preciso ser transparente. Nós precisamos de transparência. O associado, o torcedor pode se manifestar, mas tem que ser educado. E também tem que saber colaborar com o clube. Nós precisamos de gente que venha colaborar com o clube. Uma das nossas linhas, né, tanto na época da Terceira Via quanto agora dos Sócios Livres, é um Grêmio sem caciques, ou seja, que tu não precisa de uma figura específica para tocar um trabalho, ou seja, tem que ter um direcionamento de gestão. E é isso que parece que está um pouco jogado de lado, né? Parece assim,
um contra o outro. Quando um sai, o outro quer destruir aquelas coisas, inclusive as boas que a outra gestão deixa, né? André, eu vou te pedir para fazer a tua última consideração e também se quiser falar um pouco sobre essa questão da gestão aí. Na verdade o Grêmio tem, né, o que se chama o planejamento estratégico, né, que foi elaborado, né, com ênfase pelo Dr. Adalberto Praz e mais uma equipe grande de trabalho. Está lá, né, mas só que ele não é utilizado, né, em função da urgência, né, de resultados, da premência. Às vezes até ridicularizado porque foi feito bem no ano que o Grêmio acabou caindo, mas porque nunca foi... Mas nunca foi implementado. E mais, com ideias interessantes do Jorge Gerdau e o Johan Peter, na época, inclusive, eu assisti uma palestra dele falando do planejamento estratégico, e o Johan Peter certamente, né, não deve ter muita qualidade, né? Aquilo que ele foi dito está certo em ser desprezado, porque afinal de contas ele não tem experiência no ramo, mas esse planejamento estratégico, que se utilizar daria ao Grêmio uma nova cara, invariavelmente é deixado de lado, né, e acaba por comprometer o Grêmio sob todos os aspectos. Só vou felicitando o seguinte: nós vamos ter um pouquinho mais de tempo hoje, então, né, vamos falar mais um pouco. E, Leandro, então vamos nessa questão da gestão, né? Olha, é uma boa, até o Krieger citou um nome aqui que eu reputo um grande nome do Grêmio, que é o Dr. Praz. E um exemplo, colocaste antes assim, um Grêmio sem caciques, eu também acho importante. Eu acho que o clube ele tem dono, mas milhões de donos. É a torcida que está espalhada. Não é A ou B. A gente precisa lá no clube que se coloque a vaidade de lado e se contribua para o clube. E o Dr. Praz, eu como conselheiro novo, eu vejo como um exemplo de um gremista ilustre que muito contribuiu para o clube, mas que é aberto ao contato, aberto ao diálogo. Isso é fundamental. A gestão precisa disso. Não pode ser o grupo A ganhou, o B alijado, o B ganhou, né? É preciso ter um diálogo interno, é preciso ter um planejamento mesmo, buscando o melhor para o clube, e não... até o Dr. Koff falou aqui numa entrevista que ele deu aqui, às vezes eu achei muito importante, ele falou, é importante que o presidente tenha ao seu lado, não só aqueles que concordam. Ele precisa o contraponto, ele precisa pessoas que pensem e tenham coragem também de manifestar a sua opinião, mesmo que seja contrária, porque nesse diálogo que se constrói a melhor solução para o clube. Eu acho que essa ideia de Grêmio sem cacique não é que os caciques têm que sair do Grêmio. Claro. Que as ideias corram, transitem, né? Transitem, exato, para respirar, né? Para transpirar. Que não siga, digamos, uma... Oxigenar. Oxigenar. O que a gente vê, né, André? Até a gente falou nisso esses tempos atrás, como o Grêmio não tem formado novos dirigentes, né? E pegando por esse gancho, eu acho que o Duda, quando ele te chamou para... Você não era do mesmo grupo, né? Não, é que se estabeleceu, né, em função até do meu retorno ao Grêmio em 2008, uma situação até de certa forma atípica, né? Sim. Nós chegamos em outubro nas eleições, então era o vice-presidente de futebol contra o presidente. É verdade. Né? Então Aquilo ali dizem também que Não, eu posso te garantir o seguinte, não teve a importância que tanto alardeiam, né? Acho que o Grêmio não conseguiria de igual forma, mesmo que não tivesse eleição, não conseguiria o título, mas não por motivos externos, mas motivos internos. O Grêmio não tinha um grupo de jogadores, o Grêmio tinha um time, um sistema de jogo, tão somente isso. O Grêmio não tinha grupo, e muitas vezes não, o título só chega com grupo, isso é, perde um jogador, tem o de reposição, nós não tínhamos, né? Então essa foi uma das dificuldades que nós tivemos, né? Eu não atribuo isso, até porque na sexta-feira, a eleição no sábado, na sexta eu tirei a delegação de Porto Alegre, viajei para São Paulo com a delegação e viajei com a delegação, tá? Para deixar o ambiente político, digamos, à margem do jogo contra a Portuguesa. Pedi ao presidente na época que fizesse o mesmo, que fosse comigo. Infelizmente ele acabou não viajando, participou da campanha e obteve mais uma rotunda derrota. Né?
Essa preocupação eu acho também bastante pertinente da questão do citaste aí, da formação de novos dirigentes. Nós precisamos, o clube precisa isso, precisa oxigenar. Tem gremistas ilustres e gremistas que há décadas vêm contribuindo com o clube, por Krieger e outros tantos que estão lá, que a gente acaba, digamos, de alguma forma colocando eles como, digamos, supostamente como cardeais ou gremistas que já têm uma grande contribuição, mas a gente precisa, e o Dr. Koff também citou isso na entrevista, ele falou, olha, de alguma forma a gente pecou em não criar ou fomentar o surgimento de novos dirigentes, mas eu vejo nesse cenário, e aí também no outro programa que vocês fizeram, um amigo que eu fiz na Comissão de Assuntos Legais, que é o Rui Costa, que é um sujeito formidável. O próprio Guerra, que o Rui sempre cita, eu não conheço pessoalmente, mas assim, a gente vê que tem pessoas qualificadas com condições de assumir essa parte política do clube, que também é importante ter ali, ao lado do profissional que tu vai estar conduzindo lá. Tem que ter o político, o próprio conselho de administração tem que funcionar nesses termos, ele precisa seguir o planejamento, mas nós precisamos ter dirigentes, nós precisamos fomentar essa criação, nós precisamos trazer, e nesse contexto a gente tem que criar um ambiente propício, não hostil. Ganhou o grupo A, acaba com o grupo B e ponto final. Não, nós temos que trazer o bem do clube e assim trazer as melhores pessoas para trabalhar dentro do conselho de administração, dentro lá dos dirigentes. A gente até fez esse programa com o Rui Costa aqui e no final do programa eu coloquei que uma das boas coisas da gestão do Duda foi ele ter dado a oportunidade desses novos dirigentes, terem surgido. Ao mesmo tempo que, até não sei se... eu acho que foi um equívoco ter mantido tanto tempo o Meira, até depois que saiu foi o Meira que ficou, na direção de futebol. Parece que o Duda estava preso a uma promessa anterior, eu não sei, Não havia, isso eu posso garantir que não havia, digamos, nenhum compromisso em manter. Apenas havia sim digamos, deles, a convicção de que juntos poderiam reverter um quadro. Sim. E às vezes a gente, não raras vezes, se erre, não raras vezes. E felizmente, que a saída do Meira acarretou ações em série, como por exemplo o Renato, que acabou sendo contratado e acabou dando certo, porque para mim o Renato era uma incógnita. Eu me lembro na época que eu estava sem treinador e meu amigo Fábio Koff me corneteando e deu uma entrevista grande na Zero Hora a favor do Renato, mas eu não tinha essa convicção. Sim, aliás, ninguém tinha essa convicção, ninguém sabia como estava o Renato naquele momento. Eu tinha o Renato de tempos passados, em entrevistas, ao meu ver, não muito felizes, o jogador tem que jogar, não interessa que fique na noite, não é bem assim. Eu não posso ter um comandante do vestiário pensando dessa forma, meu comandante tem que pensar com a disciplina. E foi na época, na oportunidade, que eu acabei trazendo o Autuori, não deu certo, embora eu repute como um bom treinador e tem um currículo, bicampeão da América, campeão do mundo, para mim é um bom treinador, muito bom treinador. Se naquele momento se estabeleceu de fazer um trabalho no mínimo de médio prazo, mas não foi possível em função da proposta que ele recebeu lá do mundo árabe, teve que voltar, mas é isso aí. Esses dias até citaram alguns jogadores da base que foi na época do Autuori que acabaram vindo para cá. Porque não veio só o Autuori, veio com ele tipo assim, eu não me recordo, o Edson, que veio fazer o trabalho aos moldes que o Rodrigo Caetano fazia, que era um trabalho de base, um trabalho de médio, porque não se faz trabalho de base a curto prazo. Claro. Tem um período todo de amadurecimento, tem uma política que tem que ser introduzida, enfim. E quando a coisa começou, aí troca a direção, tira o cara, traz outro. E não se tem a sequência necessária. Continuidade, não se tem a continuidade, aí fica muito difícil.
Eu vou pegar mais dois aqui que mandaram para participar aqui do programa. O Jorge comentando que o Palmeiras de Filipão vem aí, né? Que vai ser um confronto aí, né? Pegando o Filipão de um lado e o Luxemburgo do outro agora. E o Pedro dizendo que o Brasileirão tá aí, nós vamos para as cabeças mesmo, não sei. Mais algumas declarações aqui dele de ufanismo, né, em relação ao Grêmio. Que bom que a torcida tá acreditando. Leandro, vou pedir então agora o encerramento para te colocar, né, disso. Eu acho que essa questão do Brasileirão e as tuas palavras finais aí com a torcida. Bem, sobre o Brasileirão, realmente, eu concordo plenamente com o que o Krieger falou. Vamos torcer e acreditar muito e eu espero sinceramente que tenhamos reforços para almejar algo mais. Né? Eu não quero terminar o ano e ficar ali em posição intermediária, não é essa a grandeza que o clube merece e a torcida do Grêmio, né, também merece. Nós precisamos sim alcançar um título nacional de primeira divisão de expressão, que desde 2001 a gente não ganha. Precisamos retomar esse tipo de conquista, precisamos mudar esse cenário. A arena que está vindo agora é importante para o clube, muito importante, e eu acho que a gente tem que aproveitar essa mudança para também mudar alguns paradigmas internos, né? Parar com essa... nós temos que botar em prática muito do que tem um discurso de gestão. Nós precisamos ter esse planejamento, não podemos mudar todo o tempo o próprio elenco a cada insucesso. Nós precisamos ter uma gestão preparada e programada para isso. Um clube que alcance o lugar que o torcedor merece. E agradecer vocês pela oportunidade, realmente é muito importante esse palanque de debate dos assuntos do Tricolor. Eu também encaminhando aqui para o final com o Krieger, para te dar as considerações finais e eu acho assim que todo mundo que vem aqui se sente tranquilo, né? Porque entre gremistas a gente acaba se achando em casa, né? Daí... É verdade. E eu me dirijo ao torcedor gremista, né? Embora saibamos que não temos hoje a equipe dos sonhos, né? Então, estamos longe disso, aliás, mas é importante que o torcedor mais uma vez faça a sua parte. Eu me lembro dos clássicos Grêmio e Palmeiras do passado, né? O Palmeiras com uma equipe muito superior, comandado pelo Luxemburgo, né? Vinha a Porto Alegre e invariavelmente perdia por força não só da pegada do jogador do Grêmio, como também por força da pegada do torcedor do Grêmio, que sempre esteve ao seu lado. Não vejo nessa equipe de hoje também a bunda na grama, como apregou o Pelaipe na primeira entrevista, né? Aliás, está longe dessa pegada que ele prometeu. Se o Grêmio não tem técnica, talvez a pegada pudesse fazer a diferença e nem isso está fazendo, porque pelo que a gente tem visto, pela amostragem que nós temos aí, né, o Grêmio está longe de ser uma equipe como foram as equipes do passado, mas fica aí a mensagem ao torcedor. O torcedor gremista vai fazer a diferença e com ele o Grêmio tem condições de ter, no mínimo, uma posição digna no próximo Campeonato Brasileiro. Agradeço a oportunidade e cumprimento a todos pelas instalações e muitos votos, que prospere cada vez mais esse programa. Agradecendo muito, então, o Leandro e o André Krieger aqui, né? E um abraço à torcida tricolor. Agora é o Brasileirão, é a hora da gente encher o estádio, até porque esse é o último ano, né, do Olímpico. Então, vamos lá. Valeu.